Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria mostrou que o imposto de importação aumentou a quantidade de consumidores que desistiram de comprar em sites internacionais. A porcentagem aumentou de 12% antes para 38% agora. Vamos comentar e entender um pouco mais sobre esses impactos registrados pela pesquisa, que também avaliou o efeito do ICMS, prazo de entrega, frete nessas plataformas. Conversamos agora com Márcio Guerra, superintendente de economia da CNI. Tudo bem, Márcio? Bem-vindo aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel, tudo bem? Tudo bem, queria muito saber a sua avaliação diante desse cenário. A taxa das blusinhas, que no fim das contas muita gente que fazia essas compras acabou reclamando, mas se a gente for levar em consideração, antes era meio que uma loteria, né? Podia ser que existisse uma taxação ou não, agora vem tudo ali descrito ali do que você vai pagar. E às vezes o valor realmente acaba sendo muito maior. Queria que você explicasse um pouco desse cenário para a gente. Bom, a taxa, dita taxa das blusinhas, ela trouxe um pouquinho de racionalidade para o processo de compra. Não só racionalidade, mas tornou as questões um pouco mais iguais, né? Ou seja, a taxa está longe de ser o ideal para tornar a indústria brasileira um pouco mais igual com os produtos que competem internacionalmente, né? Muitos desses produtos são produzidos em países onde a taxa tributária, a carga tributária é bem inferior à brasileira. E aí, quando você coloca esses tributos no mesmo patamar, aí a compra passa a ser racional. Ou seja, além da questão do preço, também são considerados outros fatores, como a questão do prazo de entrega, e aí a decisão passa a ser racional, e aí você tem uma redução dessas compras. É isso que a gente acaba identificando ali na pesquisa. Perfeito. Até queria entender se na avaliação de vocês é uma pesquisa que mostra uma desistência ao longo aí dos próximos anos e que isso pode se estender futuramente, ou é algo ainda muito porque é uma novidade, o consumidor ainda está se adaptando a esse cenário aí dessa taxa? Essa racionalidade que eu comentei, o consumidor ele começa a olhar não só o preço, né, e começa a ver também o prazo e o preço do frete. E aí ele olha, começa a olhar o mercado interno brasileiro, olha os produtos nacionais e comparar. E aí chama também a atenção a qualidade, né? Muitas vezes a qualidade dos produtos, a desconfiança também, falar, poxa, eu vou pagar um preço um pouco menor, mas vai demorar tanto tempo, será que a qualidade é a mesma? A questão da garantia está em território nacional, a garantia do recebimento, ou seja, aí a racionalidade pensa um pouco mais na compra e privilegia o mercado interno brasileiro. Então, a taxa trouxe isso, esses números da pesquisa mostram isso, onde o mercado brasileiro acabou sendo beneficiado, e essa era um pouco a ideia, privilegiar o mercado, a indústria brasileira e os benefícios que isso traz, preservando emprego, preservando renda e a economia brasileira crescendo. Márcio, é até interessante porque a gente acompanhou meio que um vai e vem aí por parte do governo inicialmente com essa taxação aí das blusinhas. A gente viu, inclusive, muitos consumidores que não queriam essa taxa. No fim, a taxa acabou valendo como um todo. Na sua avaliação agora, diante desse cenário, hoje ela faz sentido e ela garante uma arrecadação importante para o governo? A questão logicamente, a situação fiscal do governo é desafiadora. Ela não só garante uma arrecadação, mas ela também cria todo um dinamismo na economia. Na medida que você preserva o emprego, garante a geração de emprego, a produção, toda uma cadeia de suprimentos também, quando a gente está falando de produto produzido no Brasil, né? Lógico que existem também alguns outros produtos que são comercializados que têm representação no Brasil, mas o que a gente busca é justamente os produtos que são desenvolvidos aqui, e além de trazer essa reflexão sobre a qualidade. O que a gente tem que entender que o que não pode acontecer é que a qualidade do produto brasileiro não tem que se adequar a essa dinâmica de preço, muitas vezes, pela baixa qualidade do produto que vem de fora. Então, isso era um risco muito grande, né? A gente ter que fazer um downgrade da indústria para poder adequar preço, ou seja, perder qualidade para poder competir lá fora. E, na verdade, a gente tem que preservar isso logicamente, com preço competitivo. A gente tem que buscar preço competitivo, mas em condição de igualdade. Não dá para poder ficar perdendo o mercado, perdendo esse dinamismo. Então, a preservar emprego tem um efeito muito maior, é renda, é salário que vai para a economia brasileira, que consome e que gera esse dinamismo. Então, muito mais do que tributação,
é importante esse ciclo da economia que tem que ser preservado. Será que a gente consegue entender, talvez, que esse pode vir a ser um processo que a gente vai começar a sentir também daqui para frente com relação a atualizações da reforma tributária? Porque a gente vai ter um processo de ajuste como um todo, principalmente a partir de 2027, que vai indo aos pouquinhos, mas a partir dessa descrição de como vai ser esse gasto, enfim, a partir desse cenário que a ideia é realmente simplificar, a tendência é de que a gente perceba uma mudança também de hábitos do consumidor? O hábito do consumidor, ele tende a cada vez mais, à medida que você simplifica e dá transparência ao processo de formação de preço e da tributação, ele fica cada vez mais sensível e mais racional. Assim acontece com um sistema tributário mais transparente e mais moderno. Então, a expectativa é que, a partir do momento que a reforma tributária se consolide com essa trajetória de implementação, a consciência do consumidor seja cada vez maior. E isso vai trazer um benefício para a sociedade de uma maneira ampla. Então, simplificar, né, ele acaba trazendo essa melhoria para o ambiente de negócio e também para o consumidor, por que não? Então, o brasileiro vai se adaptar com essa novidade, né, da simplificação. No princípio vai ser um pouco mais complicado, que tem um período de transição da reforma tributária, mas com certeza vai trazer um nível de conforto e transparência que é necessário, né? Um dos indicadores de complexidade do ambiente de negócio brasileiro, o sistema tributário da sua complexidade, né? Até muitas empresas que vêm investindo no Brasil têm uma dificuldade de compreender o sistema tributário, que vai com certeza ser simplificado a partir da adoção da nossa reforma tributária daí adiante. Márcio, o levantamento que vocês fizeram também trouxe informações com relação a ICMS especificamente, o efeito do ICMS. Como é que vocês avaliaram esses resultados? Pois é, no caso do ICMS e do imposto de importação, o consumidor acaba tendo o mesmo comportamento, de 37% e 38% acabam desistindo por conta quando percebem o quanto isso influencia o preço final da compra, né? E isso também é uma parcela significativa quando você olha frete, o preço do frete e o tempo que vai levar para a entrega da mercadoria. Ou seja, não só a questão tributária, né? Quando eu falo sobre a questão da racionalidade, tem a ver com o preço, tem a ver com essa questão tributária, tem a ver com o tempo de entrega do produto, tudo isso passa a ter passa a compor a cesta de decisão do consumidor. Mas, com certeza, e isso se defronta com esse olhar de falar, poxa, se eu tenho essa mercadoria aqui e o preço acaba sendo muito próximo ou até mesmo em alguns casos mais barato, toma-se a decisão por comprar localmente. Então, é uma nova forma de olhar, coisa que não acontecia antes, né? Olhava-se o preço enxuto, sem tributo, com uma situação completamente diferente de produzir, subsidiada muitas vezes em outros países, aonde de partida o preço se tornava muito atrativo e muitas vezes com qualidade de produto muito inferior. E aí, quando você traz essa realidade da questão do imposto, isso traz uma reflexão. Acho que isso é salutar para o país e para o consumidor também, que começa a olhar, ter mais consciência em torno da sua decisão. Perfeito, Márcio. E olhando também para prazos de entrega, para frete, como é que vocês avaliam também o comportamento do consumidor como um todo, segundo a pesquisa? Porque é interessante, existe até piada, assim, que às vezes o frete até tá de graça e o valor tá um pouquinho mais caro, mas se tá ali com frete de graça, a pessoa já acaba sendo atraída, já vai chamando atenção e acaba indo por esse caminho. O que vocês perceberam também nessa pesquisa? Pois é, há uma certa desconfiança do consumidor, né? O consumidor começa a desconfiar quando, como fala-se no linguajar, quando a esmola é grande, né? A gente É. desconfia. Então, muitas vezes o frete de graça alonga o tempo e até mesmo a desconfiança se aquela entrega vai acontecer ou não. E o tempo que o consumidor está disposto a esperar por aquele produto, uma vez que ele pode ter num curto espaço de tempo, pagando às vezes um pouco mais, ele está disposto a pagar esse FII a mais, mas ter a mercadoria com segurança,
com nota fiscal, com possibilidade de garantia, ter certeza que vai poder trocar o seu produto, vai poder recorrer a uma rede autorizada para poder ter assistência adequada. Tudo isso passa a contar no processo de decisão. Muitas vezes antes, pelo preço ser muito inferior, ele estava disposto a assumir determinado risco. E depois, muitas vezes, até se arrependia, né? Descartava aquele equipamento. Então, traz um novo momento, uma nova forma de olhar, né, para uma nova economia, uma nova forma de viver também. A gente está falando tanto em economia circular, em sustentabilidade, né? E isso tudo faz parte, né? Não dá para olhar isoladamente o processo de consumo simplesmente pela ótica do preço. A gente tem que olhar de uma forma mais ampla, isso passa pela educação, isso passa por a decisão de consumo consciente, e isso tudo está embutido nessa pesquisa de alguma forma, seja diretamente ou indiretamente nos hábitos de consumo que tendem a mudar daqui para frente. Muito bem, Márcio Guerra, superintendente de economia da CNI. Obrigada, viu, pela entrevista e volte sempre aqui. Eu que agradeço. Obrigada, boa tarde para você.